Do Senhor, amor da Virgem Maria, sou o missionário Sérgio Roberto. Vamos mais um estudo para a gente entender. Cristo, ele veio instaurar um reino, uma religião que vai pregar a mesma fé, uma só doutrina, um só espírito, um só batismo, um só pastoreio, um só porta-voz. Uma igreja que vai ser o baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15, e a verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3,10, e o fundamento edificado sobre o fundamento dos apóstolos, em Efésios 2,20. Deus conheceu primeiramente na sua igreja os apóstolos, 1 Coríntios 12, 28. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Tem uma igreja fundada, tem uma religião fundada. Quem fundou foi o próprio Cristo e deixou seus sucessores, que irá edificar essa igreja, que irá edificar essa religião. Doutrinados, Apóstolos 2,42, e perseverava na doutrina dos apóstolos. Olha que interessante. O Velho Testamento prefigura o Novo. Olha só que interessante. Isaías 42, ó. O Tiago 1,27 fala de uma religião. Uma religião que vai socorrer o órfão e a viúva. Eis meu servo, que eu amparo, meu eleito, a qual dou a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito, para para que leve às nações a verdadeira religião. Ó, a prefiguração de Cristo aqui, ó. Ele não gritará nunca, ele levará a voz, não clamará nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá o machado que ainda fumega, anunciará com toda a franqueza a verdadeira religião. Não desanimarão, nem desfalecerão. Olha só, a missão de Cristo foi levar a verdadeira religião, a verdadeira doutrina. Qual religião é essa, meu irmão? A religião que vai socorrer o órfão e a viúva. A Igreja Católica é uma igreja, uma instituição que faz caridade, meu irmão. As freiras que trabalham de graça, aos hospitais. Uma instituição que faz mais caridade, a Igreja Católica, meu irmão. Estuda lá, pesquisa lá. A igreja que mais faz caridade, a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque é objetivo, socorrer o órfão e a viúva. Essa é a verdadeira religião. É isso que os apóstolos pregou, é isso que os apóstolos fizeram. Em Tiago, não tem como você seguir uma religião sem um pastoreio. Não tem como você seguir uma religião que não tem doutrina, que não tem liturgia, que não tem pastoreio, que não tem envio. Simples. Que isso veio instaurar a religião verdadeira. Tiago 1,27. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus. E nosso Pai é esta: visitar o órfão e a viúva nas suas aflições e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Olha, já dá uma dica. Qual é a religião? A Igreja Católica é uma instituição de caridade. Tem vários hospitais, várias freiras servindo a obra, limpando machucado de graça, curando o doente de graça. Mas é uma igreja que essa religião tem que ter uma unidade. Tem que estar no mesmo pensamento, no mesmo propósito, 1 Coríntios 10, Filipenses 2,2. Uma religião que vai ter um fundador, Cristo, que vai ter discípulos que vai edificar essa religião. Mateus 16, 16 a 18. Ó. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra farei uma igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Tem uma igreja edificada. Marcos 8, Lucas 9. Tem um fundador, é Cristo. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Tem uma igreja fundada, tem uma religião fundada. A verdadeira.
Porque Jesus veio para o seu, que os judeus, eles renegaram Cristo e, e foi dado a outro povo, um povo que produziu fruto, que não renegaram Cristo, acolheu. Que povo foi esse? Foi tirado de um reino, de Jerusalém, e foi dado a outro povo. Que povo é esse? O povo que proclamou a fé, que creu. Olha só que interessante. Em Mateus 21, 43, por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá o fruto deles. Que povo é esse? Foi tirado, Romanos 11, 17, ó. Se algum dos ramos for cortado, e se tu, oliveira selvagem, fosse exatada em seu lugar, e agora receba a seiva da oliveira. Olha só que interessante. Foi tirado do povo do israelita, dos eleitos, e foi dado a outro povo. Porque Jesus veio para os seus não quiseram aceitar Jesus Cristo. E foi dado a outro povo. Vai ver lá em Mateus 21, 43. E Romanos 11, versículo 17. Que povo que proclamou a fé, que anunciou, que preconizou? Só você no mesmo livro, Romanos, do 6. Olha só que interessante, Romanos 1 ao 8. Ó. Entre as quais também vós sois eleitos de Jesus Cristo, a todos que estão em Roma, querido de Deus, chamado a seres santo, a vossa graça da paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graça a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todo mundo vós porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Ó. Romanos, os eleitos. Foi tirado do povo israelita, que não aceitaram Jesus Cristo, e foi dado para os romanos. Por isso que o livro de Atos, Apóstolos, é um livro de travessia. Termina lá quando o apóstolo Paulo chega em Roma. A sede era em Jerusalém. Foi transferida para Roma, que é a sede hoje, que tem um pastor, que é Pedro, sobre ti Pedro, de faria uma igreja. Uma igreja que tem uma unidade, que tem uma só liturgia. 1 Coríntios 1, 10, o apóstolo Paulo fala para não tentar o mesmo propósito, o mesmo sentimento, o mesmo espírito, que é essa doutrina, essa verdadeira religião, é uma só, que tem uma unidade, um só espírito, uma só forma de orar, um só batismo. Olha só que interessante. Efésios. Você vai trocar essa igreja que tem pastoreio, que tem sucessores, que tem fundador, por uma igreja fundo de quintal? Que tem tradição. Efésios 4 e 5. Olha só que interessante. Ó. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pelas vossas vocações a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Aqui, ó. Efésios 2:20. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. 1 Coríntios 12:28. Deus constituiu primeiramente os apóstolos na sua igreja. Essa que é a verdadeira religião. Uma religião que só tem uma forma de orar. Foi tirado de um povo e dado a outro povo. Lá em Daniel 2:44, profetiza sobre isso, um reino que jamais terá fim. Daniel. Olha só que interessante. Dois, quatro, quatro. Uma igreja que tem a mãe, Atos Apóstolos 1:14, 2:44. Ó. O profeta Daniel tem a visão da igreja. No tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, e cuja soberania jamais passará a outro povo. Destruirá e aniquilará todos os outros,
enquanto que ele substituirá eternamente. Que é uma igreja que os santos chegaram à perfeição, meu irmão. Olha a Nova Jerusalém aqui, Hebreu 12, 22 e 23. Olha só que interessante. Olha só. Vós, ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celestial, da miríade de anjos, da assembleia festiva dos primogênitos, primeiros escritos do livro do céu e do Deus, juiz universal da alma dos justos que chegaram à perfeição. Efésios 3:10, na verdade, será conhecido pela igreja. Dos 28, 1 Coríntios 28, Deus conheceu primeiramente os apóstolos, a sua igreja. Atos Apóstolos 20, 28, adquiriu com sangue. Foi tirado do povo, de um povo que não produziu fruto, que não aceitou Jesus Cristo, que são os judeus, e foi dado a outro povo que produziu fruto. Por isso que foi tirado de Mateus 21, 43 e dado a outro povo. Romanos 11, 17 foi eschatada em outro povo que produziu fruto, que preconizou a fé. Romanos 1, 8. Romanos 6, eleitos. Romanos eleitos. E tanto que a igreja ali da Babilônia, o Papa Pedro escreve suas cartas lá para a cidade da Babilônia. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha só. Todas as igrejas eram em sintonia com a igreja sede. Pedro 5,13. A igreja escolhida da Babilônia. Saúda-vos assim como também Marcos, meu filho. Olha só. Lá em Roma, a sede. Pedro está escrevendo lá para Marcos, filho na fé. Aqui prova que os apóstolos tinham como Pedro como pai. Então vamos recapitular. Recapitulando esse estudo básico. Em Mateus 16 até o 18, sobre ti, Pedro, edificarei uma igreja. Em Isaías 42, 1, ali vai ser pregada a verdadeira religião. Em Tiago 1, 27, que socorre a órfã e a viúva. Isso. Qual igreja que socorre a órfã e a viúva? Só você pesquisar, meu irmão. As freiras que fazem trabalho de caridade de graça, as comunidades que surgem, os hospitais, trabalhos sociais. Mateus 21, 43, foi tirado de um povo que não produziu fruto, que não aceitou, que são judeus, e foi dada a outro povo, que é Romanos, foi os Romanos 1, do 6 ao 8. Em Daniel 2,44, um reino que vai superar todos, que vai substituir eternamente. Um reino que vai ter uma doutrina, que reina é a igreja. Vai ter uma doutrina, uma liturgia, um pastoreio, uma só forma de orar, uma só forma de batismo. Tanto que aliados após 2, desce o Espírito Santo, tinha pessoas de toda a nação, cada um entendia com sua própria língua materna, para não ter divisão. Apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1,10 e Filipenses 2,2, na mesma sintonia, 1 Timóteo 3,15, que é a igreja é o baluarte da verdade, Efésios 5,27, sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível, foi adquirido com o sangue dos apóstolos 20, 28. Que interessante. Tanto Mateus 16, Marcos 8 e Lucas 9, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Essa é a verdadeira religião. Só você catar os feitos, os milagres prodígios dos apóstolos, você vai ver qual é a verdadeira religião. Cristo ele veio preconizar e edificar um reino que vai socorrer a órfã e a viúva, meu irmão. De acordo lá no Velho Testamento. Por isso que é tempo da graça. Ele eliminou a lei na sua carne, Efésios ali 2, 9 e 10, se eu não me engano. Para você não seguir o regime da lei, mas da graça.
A verdadeira religião, ser um religioso. Ah, mas aonde tem religião? Não tem na Bíblia. Tem o Cornélio lá, um homem religioso, a sua oração foi ouvida. Atos Apóstolos 10 ali. Mas ele estava no judaísmo, não estava na verdadeira religião. A verdadeira religião, quem veio preconizar foi o Cristo. E Pedro deu continuar, edificando a igreja. Porque Deus envia Pedro. João 21, do 15 a 17. Para preconizar essa verdadeira religião. Essa é a mensagem, meu irmão. Simples para você entender. Quando chegar um protestante, não tem religião, tem sim, ó. Olha lá, ó. Tiago 1, 27, Isaías 42, 1. Se você ler o versículo todinho, você vai entender de quem está falando. Está prefigurando Cristo. Que interessante. Seja louvado o Senhor, sou missionário Céu Roberto. Salve Maria.